filhos de Deus amados, eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Estamos mais uma vez reunidos aqui para falarmos das coisas do reino. E o que eu posso perceber como pastora durante muitos anos é que algumas coisas que tem no nosso coração como dúvida, elas podem ser sanadas somente com a leitura da palavra, porque a própria palavra se explica. E eu gostaria de falar com vocês a respeito, por exemplo, sobre o reino. Muitas denominações esperam um reino vir, que ainda está por vir, que o reino virá, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Então nós vamos sanar essas dúvidas, porque paira isso sobre a mente de muitos cristãos. O reino já veio, o reino virá. Então nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21, que diz assim, no 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio no reino de Deus com visível aparência, portanto, não adianta procurar um reino aqui e acolá. É bem isso. Verso 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, um reino veio e foi instaurado no coração dos apóstolos quando Jesus veio. Quando ele morre, o Espírito Santo vem para dentro de mim, ou seja, o Espírito do Rei está dentro de mim. Apocalipse 1:6. Mais um versículo a respeito desse assunto. E só lendo e ligando um no outro, você vai compreender bem que o reino já veio. E como é que é isso, pastora? Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos constituiu reino. O que é um reino? Todo mundo sabe. Um rei, o rei da Inglaterra, o rei de uma nação, ele precisa de um reino para poder ser rei. O texto diz, nos constituiu reino, não rei. Reino, ou seja, o rei dos reis habita dentro de mim, porque para ele eu sou um reino onde ele pode operar e ele está dentro de mim e eu ando com o rei nesse reino, espalhando uma palavra de amor, uma palavra de restauração, uma palavra de cura através da minha própria vida. Então o rei dos reis vem para dentro de mim e se torna o rei desse reino. Então o reino já está dentro de vós. É o que disse Jesus. Mas daí se criou muitas polêmicas. Eu acho que a palavra por si só, ela vai se explicando e é a coisa mais linda do mundo. É mais ou menos assim, é mais ou menos como... Você já ouviu esse versículo? Os humilhados serão exaltados. Isso é certeza que você já ouviu. Mas não é isso que diz o texto. O texto diz assim, aí mesmo em Lucas, capítulo 14, verso 11. Diz, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então muda completamente o significado do versículo. Então muitas coisas que leram para nós, ou que foi colocado na minha mente, ou eu vendo um vídeo, ou eu lendo a palavra já com a intenção, com o discernimento daquilo que eu já tinha ouvido antes, eu tenho como uma verdade. E nem sempre aquilo que você está ouvindo é verdade. Então, lendo novamente aqui, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado.
não o humilhado será exaltado, porque muda completamente. Você tem que tomar uma postura de humilhação para poder ser exaltado. E não que Deus vai te exaltar porque você foi humilhado aqui ou ali. Humilhação faz parte da escola de Deus, para que eu não me ensoberbeça com as coisas que eu sei, com as coisas que eu vivo. É exatamente isso. Então esse versículo é passado de geração em geração errado. Você acabou de ler ele comigo. Então apaga isso da sua mente e lembre, você tem que se humilhar muitas vezes para ser exaltado. Então essa mesma maneira de se ver a palavra é a maneira como muitos outros textos são expostos e chegam até o nosso ouvido. Nós fechamos na nossa mente como uma verdade e vamos embora, e não é. E isso faz muito mal. E eu quero falar de uma passagem hoje que é muito linda, por sinal. Aliás, a palavra inteira vocês vão ouvir eu falar um monte de vezes que ela é linda, porque é mesmo. Mas lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 17. Vamos ver uma coisa que foi colocada na nossa mente, lida fora do contexto e explicada de uma forma que realmente não tem nada a ver com o texto original. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e o beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos ressaltar alguns versículos aqui. Você já deve ter ouvido em alguns lugares, por exemplo, o irmão não tomou ceia porque ele estava em pecado. Em primeiríssimo lugar, você não vai encontrar nesse texto jamais a palavra pecado, porque não é disso que está tratando. Paulo está tratando de uma reunião entre irmãos, a festa do amor ágape, a festa onde eles comiam e bebiam juntos, porque isso sinalizava uma verdadeira comunhão pela qual Jesus morreu. Dividiam a mesma mesa, dividiam o que tinham para comer. Então Paulo vai falando: eu estou sabendo que no meio de vós, nos primeiros versículos, tem uma reunião que vocês chamam de ceia, mas não é a ceia que vocês estão comendo, tá? Eu vou falar de uma maneira bem tranquila para que vocês compreendam bem esse texto. Porque vocês se dividem ao invés de se ajuntar, ele diz nos primeiros versículos. Verso 20:
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, vocês não estão comendo a ceia. Paulo está fazendo uma dura crítica à maneira de como eles estavam se reunindo nesse lugar. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E não era vinho, ou suco de uva, ou pedaço de pão, ou sei lá, a hóstia como é da Igreja Católica. Era alimento, comida. Porque Paulo começa dizendo, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, estavam comendo em hora errada, bebendo demais, e é isso que Paulo chama a atenção deles. E ele diz, 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Por que isso? Vocês estão menosprezando o corpo. Vocês não estão sendo educados. É exatamente isso que ele fala. Vocês estão menosprezando. Vocês estão colocando em xeque aquele que trouxe do seu pouco e envergonhando esse que trouxe pouco muitas vezes, porque estavam se comportando de uma maneira muito ruim, sem educação nenhuma, sem lembrar que o outro é sempre muito mais importante do que eu. O outro também tem fome, o outro também gostaria de beber e muitas vezes, envergonhado pelo que tinha trazido, não conseguia fazer isso. Porque havia aqueles que tinham trazido mais, acabavam atravessando a frente, imaginando que tivesse mais direito do que o outro, porque trouxe mais. Ou, por exemplo, um traz picanha e o outro trouxe bife de fígado. Entendeu isso? O mais pobrezinho. É exatamente isso que ele está dizendo. Aí ele diz, que vos direi, eu louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Olha, eu não vou concordar com o que vocês estão fazendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo não esteve com os apóstolos. Só por uma vez, quando ele sobe a Jerusalém, depois da revelação de Jesus Cristo, na estrada de Damasco, 14 anos depois que isso acontece, ele esteve com os discípulos. Ou seja, ele não conviveu com Jesus. E aí ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Fazer isso o quê? Partam o pão, como Jesus fez, ergueu, deu graças a Deus, não tinha ninguém comendo nada antes. Ele partiu, repartiu depois, passou para o da direita, para a esquerda, esse, e assim, em sequência, um tendo respeito pelo outro, não como estava sendo na igreja de Corinto, ou seja, ele recebeu do Senhor como era feita a ceia, um servindo o outro, porque sendo corpo, é isso, você serve o outro primeiro, ter comunhão com o irmão são as necessidades dele primeiro. Aí ele diz assim, verso 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, você vai banalizar o tremendo sacrifício que Jesus fez por essa reunião, por esse partir do pão, por esse beber do vinho. Você vai banalizar e você vai se tornar réu do corpo. As pessoas reparam na maneira como você se comporta. Não? Ao invés de você estar dividindo, servindo, você quer você e a sua família.
É exatamente isso. Paulo estava tratando de uma reunião e de coisas domésticas, de comportamento, quando se está na casa de alguém ou reunido no lugar onde tenham os irmãos juntos. Aí ele diz: aquele que beber do cálice do Senhor indignamente. Por quê? Justamente por causa dessas coisas, da bagunça, desculpe o termo acadêmico, da bagunça, da desordem que estava ali. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não está falando nada de pecado. Assim, coma pão e beba do cálice. Ou seja, a palavra pecado não apareceu uma vez ali. O que ele está dizendo? Examine-se, veja se você está agindo corretamente. E depois, correto ou incorretamente, coma e beba. Mas depois de saber o modo como você está se comportando, tem agradado ao Senhor, não deixando os irmãozinhos às vezes até sem comida, não pode isso. É disso que ele está tratando. Aí ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, amado de Deus, o que é o corpo? É a igreja. Aquele que come e bebe sem discernir o que está fazendo ali no meio do corpo, porque é ofensivo. Você vai passar, tem um lá na mão, ele come as melhores coisas que tem na mesa, e você fica com o restinho, você não espera por ninguém, você vai lá e acha assim o bam, e come tudo que tem de melhor. Discerne o corpo. Aquele lá veio, não sei de onde, ele precisa comer, eu vou servir ele. Parece bobo, né? Mas não é. Você está acompanhando mesmo comigo essa leitura? Olha lá, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Está falando juízo para si de Deus? Todo mundo vai te julgar. Vai falar que aquele cara não tem educação. Aquela moça lá, ó, pegou e deu comida para todos os filhos dela e filhos dos outros que fique sem comer ou coma depois. Você vai ser julgado. É disso que Paulo está falando. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É óbvio. Se eu me julgo, salienta para mim mesmo os meus erros. Eu não vou ser julgado por ninguém, porque eu vou querer acertar. Eu vou querer, naquele momento, naquela reunião, fazer tudo que agrade ao meu Senhor e que agrade o coração do meu irmão também. Se eu me julgar, eu não vou ser julgado por ninguém, porque no momento que eu me julgo, se salienta aos meus olhos os meus próprios erros. E eu me conserto, não dá tempo de ninguém me julgar. Paulo é inteligente. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se eu chegar a ser julgado, é porque eu não olhei para mim mesmo. É porque eu não me examinei. É porque eu não constatei que eu estou agindo errado no momento dessa reunião. Entende isso? E para eu não ser condenado com o mundo, pelo amor de Deus, não falo nada de ir para o inferno também. Nada. Para não ser condenado com o mundo, é eu ter as mesmas atitudes que o mundo teria numa reunião. Comer primeiro, se embriagar, que Paulo está dizendo isso aqui. Então, para mim não ser condenado com o mundo, eu preciso aprender a me examinar, eu preciso aprender a me julgar. Às vezes tem gente que está conversando numa mesa, por exemplo, fala coisas inconvenientes, faz coisas inconvenientes, como era o caso aqui deles que está acontecendo. Verso 33. Paulo vai constatar tudo que eu estou falando agora para você, explicando para você. Ele vai dizer assim, ó: se alguém tem fome, come em casa então. Não venha para cá morto de fome para fazer gula, para deixar os irmãos sem nada aqui. Ele diz lá: se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Juízo de Deus está falando,
Não, juízo do próprio corpo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Ponto. Paulo estava tratando de coisas domésticas. Paulo estava tratando de como eu devo me reunir com o meu irmão. Sempre ele primeiro. Em tudo. Eu como, meu irmão está com fome, eu não espero por ele, não tenho educação, eu envergonho aqueles que têm menos do que eu, porque ele vai se sentir envergonhado de chegar na mesa, porque ele trouxe menos, então ele não se acha no direito de comer. Vocês estão compreendendo como passa batido da gente, e hoje é pregado como se fosse, nossa, aquele que pecou não pode cear, aquele que... Não tem nada disso escrito aí, nada. Assim como os humilhados serão exaltados. E não é nada disso que está escrito também. Abençoado, seja livre, querido. Sirva, ame, se reúna com os teus irmãos na tua congregação ou em qualquer lugar, se lembrando desse tremendo sacrifício que Jesus fez. E ele ensinou a ordem das coisas, ele deixou um manual de vida, de comportamento, de responsabilidade. Então a minha responsabilidade com o outro deve ser servir. E não no meio de todo mundo fazer uma bagunça. Leia e releia esse texto várias vezes, porque você vai ver que bonito que é, que ele está falando só da reunião dos irmãos na igreja, e de que Jesus deixou uma ordem, partindo o pão, depois do mesmo jeito ele levanta, dá graças. Alguém tem que fazer isso no momento da reunião, quando estão comendo, para que haja ordem. Passa o prato ali para o outro, passa a bebida que ele vai tomar também. Peraí que eu te sirvo, tem ali mais. Não, o irmãozinho ali não comeu ainda, vou servir ele. Entendam isso. Ceia não é nada do que é pregado. Beijo, meus amores.